Queremos cumprimentar todos em nome do Senhor Jesus, dizer a nossa alegria de retornar a essa igreja. Creio que já é a terceira ou quarta vez que nós estamos com os irmãos, o que muito nos alegra. Queria saber se o pessoal que está lá atrás pode ver a tela direitinho. Dá para ver mais ou menos, né? Claridade talvez não ajude muito. De qualquer maneira, nós vamos nos basear, vamos seguir aqui a mídia que facilita uma melhor visualização do nosso estudo. Mas tem a sua Bíblia aberta na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, para acompanhar o nosso estudo. Desde ontem nós estamos falando a respeito do culto espiritual, conforme nós encontramos o apóstolo Paulo discorrendo sobre o assunto nos capítulos 11 a 14. Vou só pedir licença para vocês um minutinho, porque como hoje é domingo, o laptop começou a fazer o teste de vírus. E aí, ele quando começa a fazer isso, fica extremamente lerdo, além de ser domingo. Deixa eu cancelar o teste aqui. Sim, por favor, cancele. Ele se recusa a parar, mas ele vai ter que parar. Ótimo, nenhum vírus detectado. Muito bem. Nós vimos os motivos pelos quais o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Coríntios, que nós conhecemos como sendo a primeira carta que ele escreveu. E, obviamente, o seu propósito era corrigir alguns problemas que estavam acontecendo na igreja. Ele é o fundador da igreja, escreveu provavelmente 5 a 7 anos depois que a igreja foi fundada, tomou conhecimento de vários problemas que estavam acontecendo e ele resolve escrever para ajudar a igreja. Entre os vários problemas que o apóstolo Paulo tomou conhecimento e que ele procura corrigir, estava o problema das divisões. Era uma igreja bastante dividida. Ela ainda se reunia no mesmo lugar, mas internamente ela estava rachada entre diversos grupos que haviam se formado em torno de personalidades que tinham tido uma presença na história recente da comunidade. Pedro, Paulo e Apolo. E havia ainda um outro grupo, chamado Grupo de Cristo, que nós entendemos que era provavelmente o grupo mais complicado, apesar de dizer que era o Grupo de Cristo. Boa parte dos problemas que estavam acontecendo tinha uma raiz num conceito falso de espiritualidade que havia se desenvolvido na igreja. Por motivos que nós não sabemos, a igreja de Corinto pensava que era uma igreja espiritual por causa da presença e da manifestação dos dons carismáticos no seu meio, particularmente o dom de línguas. E eles pensavam então que a presença de Jesus se manifestava no meio deles, especialmente através desse dom. E como durante os cultos vários deles falavam em línguas, mesmo que fosse sem interpretação e sem seguir qualquer tipo de ordem, eles entendiam que Deus estava com eles. Porque eles estavam falando em línguas. Então, Deus, o Senhor Jesus, está conosco. Então, se esse era o indicador da presença de Jesus, ou o indicador da plenitude do Espírito Santo, é claro que eles não ligavam muito para outros tipos de problema. E por isso a gente pode entender como é que uma igreja dividida, com problemas de imoralidade, erros doutrinários e tremendas irregularidades no culto, essa igreja ainda pensava que era espiritual. É porque para essa igreja, ser espiritual, o ser espiritual estava associado à manifestação das línguas, o falar em outras línguas. Como isso estava presente, então o mais era secundário. Então esse conceito está na raiz de praticamente todos os problemas que estavam acontecendo na igreja. Associado a esse conceito errado de espiritualidade, havia um grupo que nós identificamos ontem, que é o chamado grupo dos espirituais. Era exatamente o grupo que era chamado de espiritual porque falava em línguas durante os cultos. E esse grupo era um grupo complicado. Nós fizemos ontem a identificação desse grupo com o partido de Cristo. Porque Paulo não fala de 4 partidos, pessoa de Paulo, Pedro, Apolo, e tinha o grupo de Cristo. Nós dissemos ontem que esse grupo de Cristo é provavelmente esse grupinho de espirituais.
Porque se você diz que você é de Paulo, de Pedro e de Apolo, você pelo menos aceita a liderança humana, que Deus esteja lhe falando através de um homem. Mas quando você diz, eu sou de Cristo, você está dizendo que você recebe direto de Deus, não é online, não tem mediador humano. Então esse grupo de espirituais que recusava a autoridade humana ou ser ministrado através de instrumento humano, é provavelmente o mesmo grupo que estava fazendo oposição ao apóstolo Paulo, que questionava o ministério dele e que dominava a vida da igreja, particularmente o culto. Nós ontem temos as evidências para essa nossa tese de que esse grupo era realmente a raiz de, se não todos, mas de boa parte dos problemas. É claro, nós mencionamos se qualquer parte da primeira carta aos Coríntios que nós fôssemos falar, ela seria interessante e relevante. Porque a carta trata de problemas vários que têm uma incrível semelhança com os problemas que nós enfrentamos hoje. Problema de divisão, problema do movimento carismático, a questão dos dons espirituais, a questão da disciplina, imoralidade, problemas relacionados com casamento, sexo, divórcio, capítulo 7 fala sobre isso, problemas relacionados com a liberdade cristã. A carta toda é relevante. Mas nós ficamos então com o tema proposto, que é os problemas no culto, a questão da espiritualidade no culto, que é tratada por Paulo nos capítulos de 11 a 14. E ontem nós progredimos até o capítulo 12. Os problemas relacionados com o culto na igreja estão associados, em primeiro lugar, com a questão do uso do véu. Nós dissemos ontem que o movimento feminista começou na SAF da primeira igreja presbiteriana de Corinto. Ela foi lá que começou. As mulheres entenderam, já que elas tinham os mesmos dons espirituais que os homens, que não havia razão nenhuma para uma participação diferenciada no culto. E como o véu na cultura do Antigo Oriente Médio indicava que a mulher estava debaixo de autoridade, elas não viam por que estavam debaixo de autoridade. Elas queriam exercer a autoridade, queriam tirar o véu e participar do culto em posição de igualdade ou talvez até de liderança. O apóstolo Paulo corrige essa tendência explicando que por detrás do uso do véu, naquela cultura, estava o princípio que Deus estabeleceu autoridades na igreja, uma hierarquia que começa no pai, filho, homem e mulher e assim por diante. Isso nós vimos com bastante tempo ontem, com detalhes. Então as mulheres deveriam usar o véu naquela cultura, porque o véu expressava publicamente a posição que a mulher devia assumir, o seu papel. Depois nós vimos como Paulo aborda um outro problema no culto, ainda no capítulo 11, que é a questão da ceia do Senhor. A ceia estava sendo celebrada de maneira muito desordenada, sem que houvesse discernimento da presença do Senhor Jesus. O ponto que Paulo coloca para eles é que Cristo é o centro da ceia, portanto eles têm que participar com discernimento. Senão não é a ceia do Senhor que eles estavam celebrando. Nós vimos também, depois, no capítulo 12, como Paulo trata da questão dos dons espirituais. E o ponto aí no capítulo 12 é que os dons foram dados para a edificação da igreja. Eles são muitos e foram dados para promover a unidade da igreja. Paulo está desejando corrigir ênfases equivocadas na igreja de Corinto sobre determinados dons que acabavam distorcendo o papel dos dons. Eles eram mal usados para autopromoção, para autoglorificação, e o fim proveitoso para o qual foram destinados estava sendo esquecido. E agora, chegamos no capítulo 13, onde Paulo diz para aquela igreja, que era uma igreja que queria dons espirituais, era uma igreja que queria ser espiritual. Paulo vai mostrar um caminho mais excelente do que o caminho dos melhores dons, que é exatamente o caminho do amor. E aqui nós entramos no tema de hoje de manhã, que é o amor como o caminho mais excelente. Nós temos o texto aí diante de nós. Espero que todos possam ler. Nós vamos ler então 1 Coríntios 13, de 1 em diante. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha um dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei.
e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Esses são os 3 versos iniciais do capítulo 13. E aqui, então, nesses versos iniciais, o apóstolo Paulo, ao mostrar o caminho mais excelente que é amor, ele faz uma comparação entre o amor e os dons espirituais, particularmente os dons de línguas, profecia, o dom de conhecimento, o dom da fé e ações como dar, ofertar de coração e até mesmo ser um mártir por causa de Cristo Jesus. Esses 3 versículos iniciais, eles nos chamam a atenção para um ponto muito importante. O primeiro deles é que o apóstolo Paulo, quando está falando do amor como sendo o caminho mais excelente para aquela igreja, eu acho que eu tinha que voltar um versículo, né, para vocês verem a conexão com o que foi dito antes. O capítulo 12 terminou ele dizendo assim: procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Deixa eu ver se o foco melhora um pouquinho aqui. Pronto. Então, Paulo não está proibindo a igreja de procurar dons. Ele quer que a igreja procure aqueles que são melhores. Nós vamos voltar a isso no capítulo 14. Só que existe uma coisa ainda melhor do que os melhores dons. Um caminho que ele chama de um caminho sobremodo excelente. Que é exatamente o amor. Eu comentei o fato de que, quando eu ouço alguém pregar em 1 Coríntios 13, o famoso capítulo do amor, geralmente é em Dia dos Namorados, é culto de 30 anos de casado, culto de casamento, como se Paulo tivesse escrito 1 Coríntios 13, pensando no casal ou no amor entre o homem e a mulher. Nada mais longe da verdade. Paulo não estava pensando em casamento quando ele escreveu esse capítulo. Esse capítulo é a posição, ou é o caminho mais excelente para uma igreja dividida, uma igreja com um falso conceito de espiritualidade, uma igreja com problemas morais, uma igreja onde as pessoas se degladiavam, não podiam viver juntas, estavam divididas internamente. O que aquela igreja precisava não era de um reavivamento de dons espetaculares. Aquela igreja precisava de um batismo de amor. É isso que ela estava precisando. Então a gente tem que lembrar que esse capítulo foi escrito nesse contexto. Porque quando a gente esquece isso, ele fica exclusivamente para festividades ou cultos relacionados com casamento. E ele perde a sua força, o seu gume, ele não corta como devia cortar, porque aqui nós temos o foco da igreja, uma igreja que quer ser espiritual, uma igreja que quer fazer a vontade de Deus. Em que é que ela deve se concentrar? Ela deve se concentrar no caminho mais excelente. Com isso, não quer dizer que ela precisa relegar ou esquecer a questão dos dons espirituais. Não. Mas que os dons espirituais têm que ocupar o seu lugar. Eles são ferramentas para a edificação da igreja. Se a igreja quer servir a Deus, ela foca no caminho mais excelente, que é o amor. Então, ele começa a falar a respeito do amor. E a primeira coisa que ele diz aí são 3 pontos. Deixa eu voltar lá. O primeiro ponto é esse. Nós já vimos qual era o problema. O amor é o caminho mais excelente. Em primeiro lugar, o amor é maior do que os dons. Nós vamos ver que ele vai dizer primeiro que o amor é maior do que o dom de línguas. Depois que o amor, que a profecia, o conhecimento e a fé miraculosa, sem amor de nada adianta. E que contribuição e martírio, se não houver amor, também não significam absolutamente coisa alguma. Com isso ele exalta a importância do amor. Vamos voltar aqui ao texto. Você deve estar acompanhando também com a sua Bíblia. Tá? Então veja só, algumas considerações sobre o que Paulo está dizendo. Em primeiro lugar, note aqui, no nosso texto, que ele começa cada uma dessas passagens dizendo o quê? Ainda que, não é isso? 2, ainda que, mais adiante aqui, ó, ainda que, e o 3, ainda que. O que essa expressão ainda que significa? Significa que Paulo está levantando uma hipótese. E ele está levantando uma possibilidade. Então, quando ele diz assim, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, não quer dizer que exista alguém que fale em todas as línguas dos homens
e muito menos que exista alguém que fale em língua dos anjos. Ele está dizendo que ainda que existisse alguém que tivesse o dom de línguas a esse ponto de falar em línguas dos anjos, se essa pessoa não tivesse amor, não seria nada. Então isso é o que nós chamamos em estudo literário de exagero. Paulo está exagerando de propósito para destacar o valor do amor. Um outro exemplo de exagero, lá em Romanos ele diz assim: ainda que os filhos de Israel fossem tão numerosos como a areia do mar, entretanto só o remanescente é que vai ser salvo. Quer dizer, os filhos de Israel não são numerosos como a areia que há no mar. Isso é uma figura de linguagem, mas está dizendo que ainda que fossem, só o remanescente é que vai ser salvo. Então quando ele diz, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, isso aí não é como muita gente erroneamente interpreta, não é Paulo dizendo que tem gente que fala a língua dos anjos. Ele está dizendo que ainda que tivesse alguém que fala em línguas dos anjos, se essa pessoa não tivesse amor, ela seria como o bronze que soa, como símbolo que retine, um instrumento oco, que só faz barulho. O símbolo é uma espécie de triângulo, né? Só faz, é um som só, como um sino. Bem, 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 bem. Então, é isso que soa o dom de línguas, quando não há amor. O símbolo, ele não faz melodia, não faz música, ele é uma nota só. Irrita quando é tocado em demasia, quando esfere o ouvido. É como as línguas, por uma igreja que não tem amor, ou por um indivíduo cuja vida não é marcada pelo amor. Em outras palavras, ainda que o dom de línguas seja exercido num grau tal que as pessoas falem até nas línguas dos anjos, ainda assim, não seria como um som sem sentido, um som que não edifica, que não traz harmonia, não traz beleza, ou não contribui para a vida da igreja. Existe uma interpretação que vai um pouquinho mais além. Eu não vou seguir essa interpretação porque eu acho que ela é um pouco forçada, mas eu preciso dizer para vocês. Bronze e símbolo eram instrumentos que eram usados numa religião de mistério naquela época para acordar os deuses. Quando começava o culto a esses deuses pagãos, que nós não sabemos direito como era, porque era uma religião de mistério, o nome já está dizendo, mas nós sabemos que uma parte do ritual era tocar o símbolo e tocar peças de bronze e o sino para acordar os deuses. Oh, acorda, divindade tal, os teus adoradores estão aqui, bem, 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 acorda, divindade, chegamos para te adorar. Paulo está comparando o culto de Corinto com esse tipo de culto. Um culto onde nós estamos fazendo aquela barulhada toda e não há amor, que é a essência, a expressão real da presença de Deus, é similar aos cultos pagãos. Alguns intérpretes chegam a dizer que é isso que Paulo está fazendo aqui. Eu não vou tão longe, porque eu acho que, mesmo que Paulo esteja repreendendo e corrigindo a igreja de Corinto, ainda assim ele considera como uma igreja cristã ainda. Ele trata aqueles irmãos como crentes, mesmo que ele esteja corrigindo aquelas práticas erradas. Mas não deixa de ser uma sugestão interessante, porque esse era exatamente o tipo de instrumento que era usado nas religiões de mistério para acordar os deuses. E saiu aí recentemente numa revista, uma fotografia, não sei que revista foi, ou rodou pela internet, uma foto de um muro de uma igreja evangélica. O vizinho ficou com raiva e escreveu no muro da igreja, de noite provavelmente, né? Ore baixo, Jesus não é surdo. Por favor. Pois é. Então, aí está. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, não tiver amor, serei assim. Segunda coisa, em seguida, no verso 2, ele está falando agora do dom de profecia. Veja só, mais uma vez, o exagero está presente. Exagero no bom sentido. Ele diz assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. É claro que se trata de um exagero, porque nenhum profeta, ele conhece todos os mistérios de Deus, ele não tem toda a ciência de Deus. Por mais elevado que seja o profeta, por mais culto, ele jamais chegará ao ponto de conhecer todos os mistérios. Os mistérios aqui são os mistérios divinos. E a ciência aqui é a ciência do conhecimento de Deus, que estão associados ao ofício do profeta. O profeta é aquele homem que conhece os mistérios de Deus e transmite para o povo. É o homem que tem a ciência de Deus e transmite para o povo. Ainda que houvesse um profeta
que conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se não tiver amor, ele nada seria. Quer dizer, e daí você percebe que alguém, né? Você percebe que alguém pode falar em línguas e ainda não tem amor, não é? Você percebe que alguém pode ser um profeta e ainda não tem amor. A pessoa pode estar exercendo determinados dons, determinadas atividades na igreja, mas o coração dela não está cheio de amor a Deus e à igreja. Então, essa diferença é que precisa ser feita, essa separação. Porque nós sempre pensamos que onde há essas manifestações, Deus está necessariamente presente. Está claro que não. Paulo está dizendo claramente que não está. Porque às vezes, o dom espiritual é como uma ferramenta. Você pode exercer pelos motivos errados. Quantos pastores usam o dom da palavra que foi dado para fins próprios? Perder a visão de ministério, se tornam mercenários. Não acontece isso? De vez em quando nós ouvimos falar disso. Porque só o dom da palavra pode ser distorcido, os outros também podem. Línguas pode, profecia pode também. Está claro aí que Paulo faz essa distinção, não é? Entre as duas coisas. As duas coisas. Então, ainda que tenha esse profeta que conheça todas as coisas, se ele não tiver amor, ele nada é. A mesma coisa com relação à fé, ó. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes. Mais uma vez, Paulo está exagerando. No bom sentido, porque ele quer colocar em relevo a importância do amor. A fé aqui não é fé salvadora, que é propriedade de todo crente verdadeiro, mas é o dom para, através da oração, realizar coisas extraordinárias. O orar com fé, o pedir com fé determinadas coisas, que é um dom que Deus dá a algumas pessoas. Só que Paulo diz que ainda que essa pessoa tenha esse dom ao ponto de transportar montes, nós não sabemos na história da igreja que alguém fez isso. Embora Jesus tenha dito que quem tiver fé como um grão de mostarda, ele pode tirar um monte de um lugar e jogá-lo no mar. Mas através da história da igreja, nunca ninguém moveu um monte pela fé. Não adianta espiritualizar, ele não está falando de problemas. Está falando literalmente. Está falando literalmente, não espiritualize. Então, como na história da igreja ninguém nunca fez terraplanagem pela fé, conclui-se que Paulo está exagerando. Está exagerando. Esses dons, eles têm uma duração limitada. Eles são temporários. E o motivo está no verso 9. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. O conhecimento de Deus, que é trazido por esses dons, tanto a profecia quanto a ciência ou o próprio dom de línguas, é um conhecimento parcial. Por mais extenso ou mais intenso que esses dons sejam, e a maneira com que eles se manifestem, o conhecimento que eles nos dão de Deus aqui nesse mundo é parcial. Nós nunca conheceremos a Deus plenamente, nunca saberemos exaustivamente, nunca chegaremos a um conhecimento tal que possamos dizer que é completo. Em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Quando os profetas falam, trazendo uma mensagem da parte do Senhor, trazendo uma mensagem de Deus para o povo, aquela mensagem é em parte. Quando alguém fala ou traz um conhecimento de Deus, ou uma palavra da parte de Deus, ainda assim ela é parcial, ela não é nunca exaustiva, completa e totalmente satisfatória. Portanto, os dons, eles têm um limite. Eles não deveriam ocupar a atenção da igreja e o foco da vida da igreja como sendo o caminho melhor e mais excelente, porque até o conhecimento que eles nos trazem, ele é um conhecimento parcial e provisório. Tá certo? E Paulo usa duas ilustrações aqui, aliás, ele, antes de entrar na ilustração, ele diz essa frase extraordinária aí no verso 10, o seguinte: quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Os dons têm uma duração limitada, e eles vão terminar quando vier o que é perfeito. Enquanto o perfeito não chega, nós conhecemos em parte. Quando o perfeito vier, nós conheceremos plenamente. E aí então os dons deixarão de ser necessários, porque com a vinda do perfeito, eu tenho o conhecimento ideal. Aquilo que Deus queria que eu soubesse, será manifestado de forma completa. A grande dificuldade aqui é entender o que é o perfeito. Tem três opções.
A primeira delas, três interpretações. A primeira delas é que o perfeito aqui se refere ao fechamento do cânon da Bíblia, se refere às Escrituras. Eu gosto dessa interpretação pelo seguinte: ela chama a nossa atenção de que Deus, que os dons revelatórios, através dos quais Deus se revelou, ou se revelava, eles tiveram uma utilização até que a Bíblia ficasse pronta. Uma vez que a Bíblia ficou pronta, eu não preciso mais da profecia e nem do dom de línguas, porque o que Deus queria me dizer já está escrito. Então essa linha de pensamento diz que uma vez que o apóstolo João acabou de escrever o último livro da Bíblia, que foi o livro de Apocalipse, fechou-se a revelação bíblica. E não há mais, Deus não fala mais hoje. Tudo que ele queria nos dizer já está na Bíblia Sagrada. Então, não há mais, o perfeito já chegou quando a Bíblia foi escrita. Portanto, desde a época do final do período apostólico, quando a Bíblia estava completa, os dons, especialmente esses aqui, esse tipo de dom, eles cessaram. Eles não têm mais necessidade porque a revelação de Deus está completa. Então, eu gosto dessa posição porque ela enfatiza o papel da Bíblia na vida da igreja, chama a nossa atenção que é na Bíblia que nós vamos encontrar o conhecimento de Deus e nos mostra que não tem mais novas revelações. Por isso eu gosto dessa posição. Mas por mais que eu goste dela, eu não acho que é isso aí que Paulo está dizendo. Porque exegeticamente nós temos algumas dificuldades. A maior delas, e a primeira delas, é que se Paulo tinha em mente o fechamento do cânon da Bíblia, eu duvido que a igreja de Corinto teria ao menos percebido isso. Porque para nós hoje, lendo esse texto, 2000 anos depois, fica fácil a gente imaginar que pode ter sido isso. Mas para os coríntios, quando Paulo escreveu isso aí, a Bíblia só foi fechada 350 anos depois. Ela foi terminada no final do século I, mas levou mais 200 e poucos anos até que a igreja reconhecesse quais eram os livros inspirados. Então, para mim, eu trabalho com exegese. E uma das regras de interpretação é que o texto quer dizer aquilo que o seu autor quis dizer. E que todo autor deseja ser compreendido. Os autores bíblicos não escrevem em mistério. Eles escreveram para igrejas, escreveram para orientar. Eles queriam ser entendidos e compreendidos. Então eu não vejo o apóstolo Paulo aqui escrevendo em mistério, dizendo quando vier o que é perfeito. Quer dizer, Paulo tinha um conhecimento de que dali a 350 anos a Bíblia estaria fechada, mas os coríntios certamente não tinham esse conhecimento. Com certeza não tinham. Então, para mim, está muito removido do contexto. Além do que, profecia talvez fosse revelação, em alguns casos. Mas ontem nós já dissemos que profecia era falar a palavra de Deus, não era necessariamente revelatório. E línguas muito menos, eu vou falar sobre isso. Não entendo que línguas era revelacional. Aí o argumento perde o sentido. Mas eu vou falar disso na segunda parte. Uma outra possibilidade é que o perfeito se refere ao amor. Quando a igreja amar perfeitamente, ela não vai precisar mais dos dons. Eu gosto dessa explicação, porque ela chama a atenção, porque ela está dentro do contexto. Paulo está falando exatamente de amor e fazendo um contraste entre os dois. Então, fica claro, os dons eles são parciais e o amor é o perfeito, é o caminho excelente para a igreja. Quando a igreja amadurecer em amor, ela não vai precisar mais dos dons espirituais. Contudo, por mais que eu goste dessa explicação, eu também acho que ela não tem qualquer comprovação, não é nem exegética, porque até tem mais do que o fechamento do cânon. Mas quando foi que a igreja alcançou esse nível? Logo depois que Paulo escreveu essa carta, você chega no final do período apostólico, você entra no período pós-apostólico, a igreja começa a se dividir, com brigas, disputas, até a cristandade se dividir em duas, 4 séculos depois. E quando é que a igreja amou perfeitamente na história? Nunca. Então, está removido a história da igreja nos ajuda a ver que não é essa a interpretação. Eu gosto da interpretação de Calvino. Deixa eu tirar o chapéu, falei no mestre, com licença. Eu gosto da interpretação de Calvino. Aqui, porque em outras partes eu não concordo. Mas aqui eu gosto do que ele diz aqui. Ele diz que o perfeito é a vinda de Cristo. E aí tem muita gente que nessa hora deixa de ser calvinista, né?
Ok, mas como a vinda de Cristo? O fato de que Calvino dizia que o perfeito aqui significa a vinda de Cristo, não quer dizer que Calvino dizia que todos os dons estão disponíveis em todas as épocas para todas as pessoas. Não é? Que essa é particularmente a minha opinião. O perfeito é a vinda do Senhor Jesus, porque encaixa, resolve o problema exegético. Os coríntios entenderiam perfeitamente o que é que Paulo estaria dizendo, se encaixa no contexto, explica as duas analogias que ele vai fazer em seguida e fortalece o ponto do apóstolo Paulo, que os dons, eles continuarão a ser úteis para a igreja até a vinda de Cristo. Quem já viu a construção de um prédio sabe que quando o prédio está sendo construído, o pessoal faz andaimes ao redor do prédio, não é isso? No qual os trabalhadores se movimentam. Quando o prédio estiver pronto, nós removeremos os andaimes. Os dons são como os andaimes. O prédio é a igreja. A igreja está sendo construída. E os dons, eles servem como ferramenta para a construção. Uma vez que a igreja está pronta na vinda do Senhor Jesus, os andaimes não são mais necessários. Então, o perfeito, entendo, é a vinda do Senhor Jesus, embora eu não quero fazer disso uma briga. Agora, ao mesmo tempo que eu estou dizendo isso, eu quero dizer o seguinte. Mesmo que eu entenda com Calvino que eu estou em boa companhia, né? Que o perfeito aí é a vinda do Senhor Jesus, não quer dizer que todos os dons estão disponíveis em todas as épocas para todos os cristãos da mesma maneira. Porque Deus tem a sua maneira diferente de fazer as coisas. Ele fez algumas coisas que ele não faz mais. É bobagem você usar aquele slogan, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, para você provar que tudo que Deus fez no passado ele faz hoje. É bobagem, porque esse texto está apenas provando a imutabilidade do ser de Deus. Deus age com tudo de maneiras diferentes. Se Deus sempre faz a mesma coisa que ele fez no passado, nós teríamos que aceitar teoricamente hoje que ele pode criar novos mundos. E nenhum de nós que acredita que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, acredita que ele vai criar novos mundos. Ele já fez uma criação de uma vez por todas, até descansou, diz o texto, da obra da criação. Nenhum de nós acredita que Deus vai chamar um homem e vai fazer a promessa de que na semente dele serão benditas todas as nações da terra. Ele já fez isso uma vez por todas, foi Abraão. Nenhum de nós acredita que ele vai tomar uma virgem e vai gerar nessa virgem o seu filho bendito, que vai encarnar e vir ao mundo. Nenhum de nós acredita nisso, porque ele já fez isso uma vez por todas. Mas ele é o mesmo ontem e hoje será para sempre. E se refere ao ser de Deus. Mas ele tem um plano. Ele age de acordo com o projeto na história. Ele agiu e fez coisas no passado que ele não tem que repetir necessariamente. Ele abriu o mar 2 vezes para o povo de Israel passar. Depois disso, ninguém nunca mais ouviu falar que ele fez isso. Durante 40 anos ele sustentou um povo no deserto com pão caído do céu. Já ouviu falar que ele fez isso outra vez com algum outro povo? 40 anos as sandálias daquele povo não se envelheceram no deserto. Já ouviu falar de uma sandália no deserto que durou 40 anos? O mais próximo foi um presbítero na igreja do Recife, que usou a mesma chinela há 10 anos. A mulher não aguentava mais. O chulé. Pois é. Deus levantou 12 homens, 13 com o apóstolo Paulo, a quem deu poderes especiais, deu inspiração para escrever um Novo Testamento de forma infalível. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas ninguém espera que ele vai fazer isso de novo. A Bíblia já terminou. Não temos mais apóstolos como antigamente. Então é bobagem dizer que Deus, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele sempre vai fazer as mesmas coisas que ele fez no passado. Ele sempre age de maneira diferente. Hoje ele está dando à igreja determinados dons, determinados ministérios, determinadas atitudes, que não precisam ser as mesmas daquela do Novo Testamento. Aquilo já teve o seu lugar. Hoje Deus está agindo de outra maneira. Não vamos confundir a imutabilidade de Deus com a mesmice de Deus, não é? Deus não tem mesmice, ele sempre faz coisas novas. Nós não precisamos querer que o que ele fez no período apostólico se repita hoje. Por fim, então, terminando, que meu tempo já está no fim, quando vier o que é perfeito, será aniquilado o que é em parte. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ele está fazendo a comparação entre o menino e o adulto. O ser menino é esse período agora da igreja, o ser adulto é quando Cristo voltar, quando então não vou precisar das coisas de menino, que são os dons que a gente fica brincando com o menino, usando como um brinquedo. A igreja de Corinto parece um menino
que está com um brinquedo novo, os dons espirituais. Paulo dizia, tá, vocês são meninos, podem brincar, mas quando vocês ficarem adultos, vocês vão parar com isso. Depois, mesma coisa, a figura do espelho. Quando ele fala em espelho aí, não pense que era um espelho bonito, nesse que você se olha de manhã e vê a sua feiura, desculpe, o seu rosto de manhã. Mas o espelho naquela época era uma superfície de bronze polida, em que é como um carro. Você chegar num carro desse bem limpinho e tudo mais, você olha, você vê o seu reflexo no capô do carro. Só que é diferente de espelho moderno, né? Mas você ainda vê. Embora imperfeitamente, você vê o reflexo, a sua figura ali. Então, o espelho na época de Paulo era mais ou menos daquela forma. Então, agora você entende melhor a figura, né? Vemos em espelho obscuramente, porque naquele tempo os espelhos refletiam obscuramente a imagem. Então veremos face a face. O que é isso senão a vinda do Senhor, não é? O que é isso senão a vinda do Senhor? Conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então agora nós vemos tudo como por um espelho distorcido. Quando o Senhor vier, nós conheceremos plenamente e saberemos plenamente. Os dons, então, não terão mais a sua utilidade. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior destes é o amor. Por quê? Porque o amor é maior. Porque quando Cristo vier, eu não vou precisar mais de fé. Fé é a convicção daquilo que eu não vejo. Quando o Senhor Jesus vier, eu não vou precisar mais de fé, porque vê-lo-ei face a face. Também não vou precisar mais de esperança, porque ele chegou. Aquele que eu esperava chegou. Por que que o amor é maior do que esses três? Do que esses dois? Porque o amor vai permanecer, mesmo depois da vinda do perfeito. Vocês viram aqui qual é o ponto do apóstolo Paulo, né? Para uma igreja que estava desorientada, buscando dons espirituais, experiências carismáticas, o apóstolo Paulo diz, não. Se vocês querem, de fato, ser uma igreja espiritual, o caminho mais excelente é o caminho do amor. Primeiro, porque sem amor, os dons não valem de nada. Segundo, porque o amor é a solução para o problema de vocês. E terceiro, porque o amor permanece para sempre, enquanto que os dons são provisórios. Eu não sei como você está nessa manhã, eu não sei qual é o seu pensamento, a sua posição com relação a estas coisas. Mas eu deixo, em primeiro lugar, falar às pessoas que estão aqui e que, por algum motivo, eles têm identificado as manifestações carismáticas, línguas, profecias, visões, sinais e prodígios, como sendo o foco da sua vida espiritual e aquilo que você mais pede a Deus e aquilo que você mais busca. Eu não estou dizendo que Deus não possa fazer isso, mas eu estou dizendo que essas coisas são secundárias. Elas são crateras subsidiárias do foco central da vida cristã, que é o amor. Antes de você pedir a Deus manifestações, experiências desse tipo, faça a seguinte pergunta. Eu amo meu marido, eu amo a minha esposa, amo os meus filhos, amo o meu vizinho, amo os meus colegas de trabalho. As pessoas podem ver o amor de Deus na minha pessoa e na minha vida, porque este é o verdadeiro sinal da presença do Espírito Santo. Todos os outros podem ser falsificados. O diabo é o macaco de Deus, ele imita tudo. Só tem uma coisa que ele não pode imitar, o verdadeiro amor. Eu queria também dar uma palavrinha agora aos que estão aqui nesta manhã e que têm, de alguma forma, por causa dos exageros que têm acontecido nos movimentos pentecostal, neopentecostal ou carismático dentro das igrejas, de alguma forma rejeitado qualquer possibilidade do uso de dons espirituais ou da ação de Deus. O fato de que há exageros não quer dizer que não haja coisa genuína e verdadeira. Às vezes eu acho que nós, reformados, conservadores, por causa da nossa posição reacionária aos abusos, a gente fica num ponto em que a gente é cético e a gente é incrédulo de tudo o que acontece. É bem verdade que os únicos sinais e prodígios que eu tenho de crer são aqueles relatados na Bíblia. Todos os outros eu tenho que julgar. Eu tenho que crer no que está na Bíblia. O resto eu não sou obrigado a crer. Eu tenho que fazer uma análise para poder crer. Mas mesmo assim, nós vemos que quando Paulo está falando do amor, ele não está desprezando os dons. Ele não está dizendo que os dons não têm valor. Eles têm. O problema é quando nós nos colocamos no lugar errado, damos a ênfase errada e usamos da maneira errada. Esse é que é o problema. O que nós precisamos, portanto, é de equilíbrio, de sabedoria, para sermos bíblicos no nosso posicionamento. A minha oração é que Deus abençoe vocês, dê a vocês sabedoria e coloque diante de vocês o caminho mais excelente. Não perca de vista que o foco é esse, é o caminho do amor. E Deus vai dar tudo mais que nós precisamos. Amém. Obrigado.